Então vamos lá, sétimo ano. Neste vídeo eu vou discutir um pouco mais a respeito da linguagem formal e informal. Então peguem o material, acompanhem aí a discussão na página 7, tá? Então, o que é que eu quero lembrar? Se alguém estiver pensando, pô, mas de novo esse conteúdo, esse assunto, eu novamente vou lembrar. Trata-se de um assunto importantíssimo. De novo, importantíssimo para nós que estamos estudando e que pretendemos evoluir no estudo. Então, isso ainda vai ser muito discutido em muitas outras aulas que vocês vão ter. Então, é importante que você tenha uma boa base e que nessas aulas que nós estamos tendo agora, você adquira um bom conhecimento, uma boa ideia sobre esse conteúdo. Ok? Então, esse conteúdo, para você ter uma ideia, é um dos mais cobrados na prova do Enem. Então, trabalhando com essa perspectiva que você vai evoluir, que você vai chegar longe no estudo, nós vamos continuar discutindo. Então, preste atenção aí. Na tirinha acima, o que acontece? Podemos notar a presença da linguagem formal e informal. Então, a tira que a gente discutiu no vídeo anterior, tá? Que a imagem é, né, uma secretária, tá? Quer dizer, uma secretária numa entrevista de emprego e que ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E aí o cara pergunta: e o português? Ela diz aí: pareia. O que eu quero lembrar novamente, tá? Que olha, é a discussão da linguagem formal e informal. Então não me esqueça, formal, aquela que é uma linguagem mais preocupada, em que eu falo me preocupando com a questão do padrão da língua, da cultura, da questão da norma, de procurar saber se as palavras estão bem colocadas, se são adequadas para a situação. Então essa é a chamada linguagem formal. E a informal, que nós também podemos chamar de linguagem popular, linguagem do dia a dia, ok? Linguagem em que estão inseridas, por exemplo, a gíria, a linguagem comum do dia a dia, a linguagem popular. Continuando, olha aí, a linguagem formal também chamada de culta. Então grife aí para não esquecer, ela também pode ser chamada de culta. Alguns vão chamar de culta, a linguagem formal ainda vão chamar de linguagem padrão e por aí vai. Olha só, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Então, o titio vai lembrar que quando a gente fala em uso correto das normas, você que está estudando tem que saber que nós temos o que nós chamamos de gramática normativa, que são livros que vão ditar, tá, o que a gente chama de bom uso da língua. Então, nesses livros, nesses compêndios, o que é que vai acontecer? Nós temos regras desse bom uso da língua. Como eu devo usar as palavras, como eu devo conjugar os verbos, como eu tenho que fazer a concordância de sujeito, verbo, que você ainda vai ver isso mais além. Então você precisa saber essas regras. Você que está estudando tem que saber, tá? Novamente eu vou lembrar, eu sempre estou trabalhando, conversando com vocês a respeito da perspectiva de que nós vamos continuar estudando. Quem não vai continuar estudando, nem precisa se preocupar com isso. Você vai continuar com a sua vida comum, vai continuar fazendo uso da linguagem, se comunicando, contudo, não vai ter cultura nesse sentido, não vai ter esse conhecimento. Então, isso é para quem vai continuar estudando. Ok? E aí, o que é que eu quero lembrar? Essa linguagem culta também tem a ver com a boa pronúncia das palavras. Então, novamente eu vou dizer, você vai continuar estudando, vai ter leitura, você vai ver que muitas das palavras que nós que estudamos usamos de um jeito, pronunciamos de um jeito, o povão vai pronunciar de outro, e aí, novamente eu vou lembrar, vamos tentar desfazer a questão da discriminação linguística, o preconceito linguístico. Então, eu não posso propriamente, vamos dizer, linguisticamente dizer, novamente a palavra, hein? Quem fala problema, eu não posso dizer que está errado.
é a linguagem do povão, a linguagem popular. Mas nós que estamos estudando, nós temos que saber que a pronúncia correta da palavra, segundo a norma gramatical, é problema. Problema. E aí você tem que lembrar, quando você estiver num contexto de seriedade, em que você tem que se comportar até por uma questão de educação, bem, vamos dizer, linguisticamente, você jamais vai falar problema, jamais você vai falar xícara, jamais você vai falar lá seja. Não, não é nada disso. Então você vai falar problema, você vai falar xícara e você vai falar seja, ao invés de seja, como as pessoas falam, ao invés de esteja aqui, não é esteja, é esteja. Olha o que eu tenho mais embaixo. Já a linguagem formal ou coloquial representa a linguagem cotidiana, de novo, dia a dia, tá? Ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea. O que é que significa dizer espontânea? Uma linguagem solta, despreendida, ok? Que você não vai estar preocupado em seguir as normas da gramática tradicional, não. Você lá nesse meio, nesse contexto em que você vai usar a linguagem formal, você vai estar muito mais preocupado em comunicar. E até mesmo, eu vou lembrar, como a gente deve se comportar linguisticamente conforme a situação. Você estiver no meio em que as pessoas estão usando a linguagem coloquial, informal, você não tem por que usar a linguagem formal, você vai usar a linguagem de forma espontânea. Como eles, tá? Lembre-se sempre da máxima. Nós graduamos a nossa linguagem em função do nosso ouvinte. Então depende de com quem você está falando, no contexto que você está falando. Beleza? Agora há pouco eu falei que a gíria, a linguagem comum, está dentro dessa linguagem formal. Também, olha aí, está dentro dessa linguagem as falas regionalistas, né? Olha aí, a regionalista e despreocupada com as normas gramaticais, como eu falei anteriormente. Então você tem que lembrar disso, tá? Olha aí o que diz mais embaixo. No âmbito da linguagem escrita, podemos cometer inadequações no uso da linguagem formal e informal. Então é bom lembrar que no trato da língua, no trabalho da língua, vamos dizer assim, no estudo, tá? Quando você vai produzir um texto, que você vai fazer uso da linguagem escrita, geralmente você vai ter que fazer uso da linguagem formal. Então você vai ter que seguir quando estiver escrevendo textos, em respostas de prova, em respostas, né, de questões, você vai ter que fazer uso da linguagem escrita. E no geral a linguagem escrita ela segue as normas da linguagem formal. Aí novamente Titi vai lembrar, quando você estiver mandando mensagem do Zap para professor, você tem que lembrar de escrever corretamente. Então a linguagem formal, ela se refere também à linguagem escrita, ela envolve a linguagem escrita. Então no geral, quando nós escrevemos ou devemos de escrever em linguagem formal. Entendido? Olha mais embaixo. Dessa forma, quando os estudantes produzem um texto, pode haver dificuldade em se distanciar da linguagem mais espontânea e coloquial. Isso acontece por descuido ou mesmo por não dominarem as regras gramaticais. Então você pode, né, na hora que estiver escrevendo o seu texto, cair no erro de escrever como se estivesse falando com qualquer um. E aí novamente eu vou lembrar, há essa diferença entre a linguagem escrita e a linguagem falada. Há diferença. Então você não pode escrever como se estivesse falando, como se estivesse conversando frente a frente com uma pessoa. Você tem que lembrar que você está escrevendo. Então certas palavras que você usa na linguagem falada, né? Por exemplo, uma das características da linguagem falada, a gente corta muito as palavras. Na hora de escrever você não pode fazer isso. Você tem que escrever as palavras completas e de forma correta, conforme a gramática, porque também a questão da ortografia tem a ver com a linguagem formal. Olha, eu tenho uma última frase. Assim, para que isso não aconteça, é muito importante estar atento a essas variações. Então lembrar
que quando eu tenho variações, vários, né, que eu tenho muitos usos da língua, e eu devo saber usar essas variações, principalmente linguagem formal e informal, de acordo com a situação, ok? Entendido? Muito bem, até o próximo vídeo.